Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai conhecer um pouco do violão. A gente vai ter uma aula um pouco mais técnica para falar sobre um instrumento chamado violão, tá? O que é o violão? O violão é um instrumento de madeira que ele tem 6 cordas, tá bom? Então, como que chama as partes do violão? Olha só que legal. Aqui a parte de cima a gente chama de mão. Essa é a mão do violão. E essa parte aqui é o braço. É no braço que a gente faz os acordes, as notas musicais. O violão também tem as tarraxas que servem para segurar as cordas. Ele também tem um buraco. E muita gente me pergunta, professor, para que serve esse buraco no violão? Bom, o violão é feito de madeira. E aí esse buraco serve para causar uma ressonância dos sons. Então olha só, quando eu falo aqui, ó, mais perto, vocês estão vendo como que a minha voz ficou? Olha só que legal. Então esse som que é emitido pelas cordas entra aqui dentro e ele acaba causando esse som que a gente conhece do violão. Olha só. Se não tivesse esse buraco aqui, a gente não conseguiria entender direito, esse som não sairia tão forte, tá bom? E aí a gente tem o cavalete, que serve para segurar a corda. Esse é um violão que a gente chama de violão folk, tá? Que ele é grandão, tem bastante madeira aqui para ter um som bem forte. E é um violão também conhecido por usar cordas de aço. Essas cordas ajudam esse som a sair com mais brilho, tá vendo? Dizem que o violão teve origem da cítara, da harpa, do alaúde, mas não, os historiadores não têm ao certo muito bem definido, da onde que se originou o violão, mas sim algumas hipóteses, algumas ideias de evolução de instrumentos bem antigos. E aí a gente chegou nesse instrumento que é incrível, que é muito bonito, muito popular hoje, muito utilizado e na maioria das músicas que a gente escuta, né? É um instrumento super moderno. Antes era conhecido como guitarra acústica e muito utilizada na música clássica, era o violão com cordas de nylon. E hoje a gente tem o violão que veio do blues, que veio do country, que é o violão de cordas de aço. Eu vou mostrar um pouquinho do som do violão e o que dá para ser feito com o violão, para a gente poder ter uma noção melhor, tá? Então olha só.
Então essa foi um pouquinho da história do violão, um pouquinho do que é o violão, para vocês terem uma breve noção e talvez até se interessar por esse instrumento que é incrível, muito bonito e que vale muito a pena estudar. Bom, até a próxima aula. Fiquem com Deus.